Nós estamos trabalhando e vamos trabalhar esse semestre todo até o dia 13/6, essa série chamada Heranças do Passado, como iniquidades familiares podem aprisionar a nossa vida, nossas gerações, nossa família. O nosso texto base tem sido 1 Pedro 1,18. Cleito, isso. Foi eu que passei? Foi, né? E esse texto base de Pedro, ele é importantíssimo, irmãos, porque é dele que vem toda a base para essa palavra da série, que diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Então Pedro está falando aqui de um legado dos nossos pais, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então, só lembrando, irmãos, vou gastar 5 minutinhos para te lembrar o porquê dessa série, por que a gente está fazendo tudo isso, por que essa série toda, por que até junho, por que tanto tempo, tantos temas. É porque nós estamos trabalhando nesses dias o que nós recebemos dos nossos antepassados, tá? A palavra legado aqui vem do grego de parátrotos, que significa ancestrais, antepassados. Nós temos a nossa família vem de geração em geração e pode ser que tenha cometido alguns fúteis procedimentos, como a palavra aqui diz. Então, relembrando, existem pecados na nossa linhagem, como iniquidades, pecados que nunca foram confessados, quebra de aliança, quebra da aliança com Deus, idolatria, rebelião contra os pais. Lembrando os irmãos que toda a quebra da lei de Deus, todo o pecado cometido, ele é a quebra de um mandamento de Deus, portanto, existirá uma penalidade para isso. Quando é lei, sempre há uma penalidade na quebra da lei. Então, quando Deus estabelece uma lei e a gente quebra, obviamente que a penalidade da lei virá sobre nós. Isso a Bíblia chama maldição. Maldição, na verdade, é o que sofremos por quebrar a lei de Deus. Então, eu preciso esclarecer isso, irmãos. Isso precisa ficar bem claro na nossa mente, que existem muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que não são necessariamente uma perseguição espiritual do mal. Pode ser resultado simplesmente da nossa desobediência e a quebra da lei de Deus. Quando quebramos a lei de Deus, obviamente que a maldição virá sobre nós. Então, a maldição na Bíblia não está ligada ao diabo e aos seus demônios. Você nunca vai encontrar isso na Bíblia. Maldição ligada ao diabo. Não, a maldição, ela está ligada à quebra da lei de Deus. A você não ouvir a voz de Deus, desobedecer de forma deliberada a voz de Deus, através de pecados e iniquidades, como estamos aqui listando. Então precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a discernir se aquilo que estamos vivendo em nossa casa e família, ou nossas próprias vidas, é resultado de uma perseguição espiritual do mal, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus deixou isso muito claro. Ou se aquilo que nós estamos vivendo é resultado da nossa desobediência, que por vezes nós podemos espiritualizar a nossa desobediência e dizer que o mal que está sobre a nossa vida veio por causa do diabo e não por causa dos erros que cometemos, das falhas que cometemos e dos pecados que cometemos diante de Deus. Dito isso, a lista ela ainda prossegue com mais algumas coisas, como pecado encoberto, falta de perdão, jugo desigual, palavras ou pragas proferidas, todo envolvimento com espiritismo, feitiçaria, ocultismo, satanismo, invocação do espírito de morte, roubo, perversão sexual, todas essas coisas. Então, tudo isso e muitas outras coisas trazem como consequência a maldição sobre a vida do homem.
Relembrando os irmãos também ainda que a perspectiva individualista não é bíblica. Então, precisamos lembrar isso, irmãos, antes de entrar no tema. Por quê? Porque nós ocidentais somos reforçados num pensamento de que o que eu faço é problema meu. Há um reforço desse tipo de pensamento no Ocidente. Contudo, quando pensamos espiritualmente, biblicamente, esse pensamento do que eu faço é problema meu, não está alinhado com as Escrituras, não está correto. Porque nós vemos nas Escrituras, por exemplo, que Adão, um homem, por ele veio o pecado, e pelo pecado a morte. A morte veio a todos os homens por causa do pecado de um homem. Acã, Deus não diz nunca lá em Josué 7 que foi Acã que pecou. Deus vai trazer o conceito do quê? Israel pecou, Acã pecou, a família pecou. E se a família pecou, tem consequências. Então, quando Acã pecou, Deus não falou assim, foi você. Deus falou assim, Israel. Olha como isso, gente, é desafiador. E por causa do pecado de Acã, 36 homens morreram. O que esses 36 homens tinham a ver com o pecado de Acã? Nada e tudo. Nada porque não foi eles que pecaram, tudo porque eles eram da mesma família e as consequências também vieram sobre a vida daqueles homens. Então, vamos entender, o pecado que eu cometo, eu vou sofrer a penalidade da lei de Deus por ter cometido este pecado. Mas o pecado que eu cometo, as consequências dele podem e vão atingir toda a minha família. Exemplo, sou casado e resolvo cometer adultério. Esse problema é meu. Não, esse problema não é seu. Esse problema é seu, esse problema é da sua mulher, esse problema é dos seus filhos. Porque daqui a pouco eles não têm mais pai, essa mulher não tem mais marido, e você está dizendo que você fez isso, esse problema é teu? Não, esse problema não é teu. O pecado é teu. E as consequências do teu pecado com Deus você vai ter que acertar. Mas as consequências da sua atitude vão recair sobre sua família. Eu decidi beber, o problema é meu. Eu decidi me drogar, o problema é meu. Eu decidi cometer um aborto, o problema é meu. Eu decidi sonegar, roubar, o problema é meu. Não, o problema é nosso. O problema não é seu, o problema é nosso. Então, precisamos entender, isso precisa ficar bem claro. Saul, o Senhor teria confirmado o seu reino para sempre. Só que Saul desobedeceu. E Jesus viria na linhagem deste homem. E não veio na linhagem deste homem, por quê? Porque ele desobedeceu. Aí você fala assim, puxa, então quer dizer que toda a linhagem deste homem perdeu de ter Jesus? Sim. Família aqui perdeu de ter Jesus na linhagem, porque ele inventou de cometer o pecado, achando que esse problema era dele. Não, esse problema é da família toda. Todo mundo perdeu. E talvez seja um dos homens que mais perdeu. Assim Geazi e depois Jesus, que por um ato só de justiça, a graça sobre todos os homens veio para justificação e vida. Vamos encerrar daí lá no dia 13/6, com uma cerimônia que foi esquecida, mas nos dias de Jesus era uma cerimônia que era feita, que era o Bar Mitzvah, que significa o filho da lei. E o Bar Mitzvah é uma cerimônia onde o pai abençoa o filho. Você sabe que Jesus não era filho biológico de José, então o Bar Mitzvah era realizado quando a criança tinha por volta de 12 anos, o homem, e ele era daí emancipado. Com 12 anos, o menino judeu, ele é emancipado espiritualmente, agora ele se torna responsável pela sua vida espiritual e pelos seus pecados. Então, com 12 anos, se emancipa o menino. E nessa emancipação, naquela cerimônia que é feita, o pai abençoa o seu filho, dizendo, este é o meu filho amado, e nele eu tenho alegria. É exatamente o que Deus disse para Jesus no dia do seu batismo, lá com João Batista. Quando João Batista está batizando Jesus, veio a pomba simbolizando o Espírito Santo e a voz do céu, que é o Deus, falando, este é o meu filho amado, e nele eu tenho alegria.
Esta palavra que Deus dá para Jesus é a mesma palavra que os pais davam a seus filhos numa cerimônia aos 12 anos de idade, mas Jesus não pôde participar desta cerimônia porque o pai, que era José, não era pai biológico. Deu para entender até aqui, irmãos? Então nós vamos fazer uma cerimônia lá no dia 13, aonde nós que somos pais vamos abençoar os nossos filhos. O maior, a Bíblia diz, o maior abençoa o menor. Então, se tem avô, o avô abençoa o pai, e o pai abençoa o seu filho, mas o avô pode abençoar os seus netos? Deve. Eu já sou avô, eu vou fazer isso. Mas o maior abençoa o menor, e se você não tem filhos, mas você tem alguém que você cuida, que você ama, que você caminha junto, e você tem o desejo de abençoar a vida dessa pessoa, não é só ligação de sangue, não é só filho biológico. Nós temos filhos espirituais, nós temos pessoas que nós amamos e ajudamos ela, nós podemos ter filhos adotivos, enfim, família. Amém, gente boa? Então, está dando para entender? Naquele dia, lá no dia 13, você já tem que ir visualizando e orando. A minha casa vai estar aqui, a minha família vai estar aqui. E nós vamos ter uma cerimônia para abençoar. Porque abençoar não deve ser algo escondido no coração dos pais. No coração dos maiores que abençoam os menores. Um tio pode abençoar um sobrinho. Então, abençoar deve ser numa cerimônia, porque cerimônia tem dia, cerimônia tem hora, tem local, tem testemunha, tem celebrante. Cerimônia traz um desfecho emocional, social e espiritual. Numa cerimônia, você vai também comprar um presente para entregar para essa pessoa que você vai abençoar como um marco, uma memória daquele dia. Então, como é que nós fizemos lá em casa? Nós escrevemos uma oração bíblica para os nossos filhos, fizemos um quadro, colocamos numa moldura e deixamos esse quadro, entregamos de presente no dia da cerimônia, e esse quadro ficou no quarto dos nossos filhos. Pedro casou, levou para a casa dele. A Cauana vai casar, vai levar para a casa dela. O dia que a crise chegar, o dia que o problema chegar, o dia que a tempestade chegar, eles vão lembrar, não, o meu pai me abençoou, a minha mãe me abençoou, o meu avô me abençoou, o meu tio me abençoou. Os problemas vêm, mas eu sou abençoado, eu sou amado, e foi profetizado sobre a minha vida, que eu vou conseguir, que eu vou superar, que eu vou vencer, que esse problema vai passar, que o Senhor está comigo. É diferente. A palavra de Deus ensina: decido trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que pode nos trazer mais esperança do que ouvir da boca dos nossos pais ou daqueles que têm liderança sobre a nossa vida, que nós somos amados, que nós somos abençoados, que nós somos queridos, que os sonhos de Deus vão se cumprir sobre a nossa vida, que foi profetizado, foi dito pela boca dos nossos pais. Lembrando, irmãos, que a vida e a morte estão no poder da língua. A Bíblia diz isso, Provérbios 18, e come do seu fruto quem faz o bom uso dela. Então, devemos sempre abençoar, sempre, mas uma cerimônia vai marcar de forma que a pessoa nunca mais vai esquecer. Dito isso, irmãos, vamos avançando então. Então aqui, a cerimônia do Bar Mitzvah vai para lembrar isso. Hoje, irmãos, nós vamos trabalhar com outra mensagem do calendário. Era para ser o novo nascimento e conversão da alma, mas Deus colocou no meu coração de nós trabalharmos hoje o ciclo da ferida. Irmãos, pode acontecer isso nas minhas mensagens. Eu tenho um calendário, eu procuro seguir o calendário, mas se o Espírito Santo colocar no meu coração que não é aquela mensagem, é outra, eu troco. Por quê? Porque mais do que cumprir um calendário, eu quero que a palavra faça sentido para a sua vida. E se você está aqui hoje, você está aqui porque Deus quis, e que Ele quis que você ouvisse o que você vai ouvir.
Então fique em paz. Não é o calendário, mas não é o calendário do pastor Marco, mas é o calendário de Deus. Então, fica tranquilo. Hoje nós vamos falar sobre 4 gerações. Provérbios 30 fala sobre 4 gerações. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as pálpebras são sempre levantadas. E há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Aqui nós estamos vendo, irmãos, Provérbios 30 falando sobre 4 gerações. Uma geração pior que a outra, você vai observar isso, você vai identificar isso lendo o texto. E tudo começa a piorar depois de uma geração que amaldiçoou o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Dali para baixo, descamba. Amaldiçoou o seu pai e não bendiz a sua mãe, acabou. Dali para frente é só desgraça. Então é isso que a gente precisa começar a entender, que uma das principais causas de maldição na Bíblia é a desconexão geracional. O último livro da Bíblia, Malaquias, no último capítulo do livro, capítulo 4, no último versículo desse capítulo, versículo 6, Malaquias 4:6 diz que Deus quer que o coração dos pais se converta aos dos seus filhos e o dos seus filhos aos seus pais. Senão, ele fala, eu vou ferir a terra com maldição. A maldição, uma das principais causas de maldição, é a desconexão geracional. Dito isso, vamos ver aqui as gravíssimas consequências de ferir e ser ferido por pai e mãe. Gravíssimas consequências de ferir e ser ferido por pai e por mãe. Vamos trabalhar então o ciclo da ferida. Em primeiro lugar, há uma geração que amaldiçoou seu pai e que não bendiz a sua mãe. Geração sem sacerdócio. O que leva um filho a amaldiçoar seus pais e desejar o mal dos seus irmãos? A força da herança. Irmãos, hoje nós temos uma geração, infelizmente, que faz isso, que amaldiçoa os seus pais, que não bendiz a sua mãe, que não lida bem com seus irmãos. Mas por quê? Por causa da força da herança. Eu tenho tentado explicar isso há muito tempo já para muita gente, que os nossos pais, quando erram, a nossa tendência é olhar para eles de uma forma muito forte, de crítica, de julgamento contra os pais quando eles erram. Mas precisamos entender que os nossos pais têm uma herança, eles têm uma história, eles nasceram também numa família, eles também tiveram uma criação, e aqueles que os criaram também tiveram uma criação antes deles. E a herança, ela vem de geração em geração, e muita coisa que pode estar dentro da nossa família, pode ser que não seja boa. E porque não foi boa, você pode ter recebido dentro de casa muita surra, ter visto muitas cenas de violência. Você pode ter vindo de um lar onde o seu pai não se importou com você, a sua mãe não te deu atenção, onde você se sentiu rejeitado, humilhado, deixado de lado, ou você mesmo tem ouvido que você é um burro, que você é um idiota, que você não vai dar nada na vida, que você é um fraco, ou a mulher, que você é feia, que você é gorda, que você não vai casar, que você nunca vai ter filhos, que você vai ser infeliz. E essas coisas vão começando a quebrar o relacionamento e a conexão. E de repente pode acontecer de um filho não falar bem de seu pai, de um filho não falar bem de sua mãe. Se isso acontecer, isso precisa mudar. Mas pastor,
não foi bom mesmo. Mas eles tiveram uma história. Você está aqui. Se eles tivessem passado por isso aqui, eles teriam mudado. Mas você está passando. Então você tem a obrigação de fazer melhor. Dê para o outro o que você gostaria de receber. Você não recebeu amor? Dê amor. Você não recebeu palavras de encorajamento? Dê palavras de encorajamento. Você não recebeu abraço? Abrace. Você não ouviu eu te amo? Diga o tempo todo eu amo você. Dê aquilo que você não recebeu. Você pode fazer isso. A partir do momento que você tem consciência do que houve, você pode decidir trazer uma mudança. Amém? Então há uma geração sem sacerdócio. E essa geração sem sacerdócio, irmãos, é uma geração, como vamos ver aqui, ferida. Porque quando o pai é ferido, ele fere. Quando a mãe é ferida, ela fere. Pessoas feridas vão ferir, a não ser que elas sejam curadas. Porque somente pessoas curadas curam. Se o pai for ferido, a família é dispersa. Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então temos que entender, irmãos, isso é muito importante. O alvo do diabo, maior do que todos os outros alvos, é o homem. É o homem. Ele é o pastor da casa. Ele é o sacerdote da casa. Ele é o provedor da casa, pelo menos deveria ser. Ele é o profeta da casa. O ataque é sobre ele. Se ele for ferido, a família se dispersa. Então, homens que estão me ouvindo, nós homens somos o pilar mestre da casa, nós somos a coluna da casa. Se nós não formos os homens que Deus nos criou para ser, a nossa família está perdida. Tem muita mulher hoje que está assumindo funções de homens, porque os homens não estão assumindo as suas funções. E ainda criticam as mulheres, não deveriam. Uma mulher só assume uma função masculina quando o homem não está fazendo o seu trabalho direito. Como diz o Cláudio Duarte, né, para cada homem banana tem uma mulher abacaxi. É claro, se você não tomar atitude, alguém tem que tomar uma atitude. Ficou um espaço vazio, aí a mulher vai lá e faz, depois criticam ela, mas não deveriam, porque o homem é que não estava fazendo o que deveria estar fazendo. Então, homens, que Deus nos ajude a sermos os sacerdotes, os profetas, os provedores e os protetores da nossa casa, em nome de Jesus. O pilar mestre da família é a figura paterna, que provê um referencial divino para os seus filhos e esposa. O ponto estratégico de ataque das trevas é a figura paterna. Conflitos não resolvidos entre pais e filhos são brechas. Os pais são o principal alvo do diabo, mas os pais também são o principal canal da graça de Deus na vida dos seus filhos. Quando a família se junta, quando os pais estão unidos, quando o homem ama a mulher, quando a mulher respeita o homem e o ama, essa família, ela pode enfrentar problemas, mas ela vai prevalecer, porque ela está vivendo de acordo com o padrão de Deus, com o referencial de Deus. Mas quando o pai é ferido, haverá dispersão. Importante também, sem o sacerdócio, é entender o que Deus diz. Assim se espalharam por não haver pastor ou por não haver pai, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo. Então aqui você tem que entender que a família se torna pasto para todo tipo de ataque contra a família, porquanto se espalharam. Até porque uma casa dividida, irmãos, não prevalece. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro, sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. E se você continuar lendo esse texto,
Deus vai dizer assim: como não houve quem buscasse, eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas. Sabe por que você está aqui? Porque Jesus disse assim: eu sou o bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Você tem pai, o seu pai é Deus, o seu pai te ama, mas existem muitas famílias hoje, infelizmente, que vivem espalhadas. 30% dos brasileiros não têm o nome do pai na certidão de nascimento. O que isso significa? Nós vivemos aqui no Brasil uma nação de órfãos, uma nação que vive a orfandade, porque o pai comunica o que, irmãos? O pai comunica direção. Você não ter a figura paterna muitas vezes é uma pessoa que não tem direção na vida, e aí começa a andar em círculos. Você pode observar, muitos até de nós, nossa vida andando em círculos. Quem anda em círculos perdeu a direção. Quem é que dá direção? O pai dá direção. Mas se não tem pai, não tem direção. Muitos hoje estão vivendo uma vida de uma liberalidade exagerada, de uma permissividade absurda. Por quê? Porque a figura paterna que comunica limite. Aonde não tem pai, não tem limite. Aonde não tem pai, não tem direção. Aonde não tem pai, não tem proteção. E aí nós começamos a enxergar isso claramente hoje na nossa sociedade, e talvez a gente enxergue alguma coisa disso na nossa própria família. Filhos sem pai são filhos dispersos. Se espalharam por não haver pai. Veja que o texto continua: porque assim diz o Senhor, seu Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada eu ligarei, a enferma eu fortalecerei. Ele está falando de nós. Deus está falando de nós aqui. Ele está falando assim para você: você está perdido? Eu vou te buscar. É Deus que está falando. Você está desgarrado, você está fora da igreja, você parou de orar, você se separou do corpo de Cristo, eu vou tornar a trazer você. Você está quebrada, você está machucado, você foi ferido, eu te ligarei, eu te fortalecerei. Depois vem Jesus, dizendo a mesma coisa que o Pai disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Que coisa tremenda, irmãos. Nas horas mais difíceis da nossa vida, como é bom saber que temos um Pai, e que temos um Pai que é todo poderoso, e que temos um Pai que nos ama, que se importa e que não mente. Se Ele disse, Ele cumpre. Eu gostaria muito que você se inspirasse nesse texto, você que é homem. Eu já vou chegar nas mulheres, amém, mulheres? Já vou chegar em você. Por enquanto estamos nos homens ainda. Homem, eu gostaria muito que você se inspirasse nesse texto, de você ser isso aqui para a sua família. De quando alguém está doente na sua casa, você ser uma resposta de Deus para o doente. Irmãos, com a Márcia agora ficou doente, deixa eu aproveitar, né? Já vou aproveitar. A Márcia ficou doente, da colonoscopia lá que fez, por causa dos gases que colocam dentro, ficou muito mal. Daí era 2 da manhã, ela não estava bem, e aí eu orei com ela, li o Salmo 18 inteiro, fiz massagem nas costas, depois fui comprar com remédio, ali na São João, que é 24 horas, né? Comprei remédio, tudo isso com bom humor. Voltei, dei o remédio para ela, deitei do lado dela, cuidei mais um pouco, dormi. No outro dia,
fiz um cafezinho, está um pouco melhor, meu amor, e tal. Irmãos, existe uma dor no corpo, existe. Mas também existe uma dor na gente quando a gente não está bem e ninguém se importa. É ruim. Você sabia que 50% das doenças, a Organização Mundial da Saúde falou, 50% das doenças são psicossomáticas. O que é isso? Falta de amor, falta de quem dê atenção, falta de alguém que ore, falta de alguém que diga, olha, eu estou junto com você. Uma coisa que você não deve fazer, que ninguém que está doente gosta, é quando a pessoa fala assim, eu estou com uma dor aqui, daí você fala assim, eu também. Pelo amor de Deus, seja solidário. Amém? Vamos para frente, vamos para frente. Então tá bom. Segunda geração. Há uma geração que é pura aos seus olhos e, contudo, nunca foi lavada da sua imundícia. Por que, irmãos, que essa geração agora evolui para essa cegueira, evolui para essa perda de visão? Porque, biblicamente, quem é que dá a visão? Quem é que estabelece direção? É o pai. Mas o pai foi amaldiçoado, o pai não é uma figura dentro de casa que foi conectada, ele desconectou. E agora essa geração sem pai, ela evolui para uma geração sem visão, por isso essa é a segunda geração. Visão vem do pai, sem visão. Então, aos seus olhos, ela diz assim, não, nós somos puros. Aquele ditado cabe, a pessoa não se enxerga. A pessoa está imunda, mas ela está dizendo assim, não, mas eu estou me vendo pura. Mas você não é. Você nunca foi lavado da sua imundície, diz o texto. O perfil do referencial do pai produz nos filhos senso de orientação e de propósito. A visão vem do pai, nos ensina Jesus. Jesus lhes deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. O que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras que estas, para que vos maravilheis. Romper o relacionamento com o pai, com os pais, é perder a visão, a eficácia, o propósito. Irmãos, nós pais, nós homens, somos o principal modelo para os nossos filhos. Então, se a coisa veio errada lá do bisavô, daí veio para o avô e chegou no pai e não veio certa, e você fala assim, meu Deus do céu, quando é que isso vai parar? Vai parar a hora que eu e você mandarmos parar. Vai parar a hora que eu e você falarmos assim, esse comportamento nesta casa não vai mais existir. Não é assim que a gente resolve problema nessa casa. Não é falando em separação, não é indo para a bebida, não é usando droga, não é com violência. Nós temos um outro jeito de resolver problemas nessa casa. É orando, é jejuando, é amando. É diferente. Você está entendendo? Se você não estabelecer um novo padrão, o padrão que está vai repetir. Tem uma máxima que o pastor Marcos Scott fala que é muito verdade. Ele fala assim, quem não perdoa, repete. Tudo que nós não perdoamos, que os nossos pais e antepassados fizeram, se nós não perdoarmos, nós vamos repetir. Quem não perdoa, repete. Muito bem. Sem pai, sem visão, sem direção. Romper o relacionamento com o pai é perder a visão, a eficácia e o propósito. Veja o filho Caim. Mas para Caim, para sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Ele ficou ali, sentimento de rejeição, de mágoa. Deus disse, quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força,
você será agora fugitivo e vagabundo serás na terra. Vagabundo significa sem visão, anda em círculos, vagueia, caminha sem rumo, sem trabalho. Um filho que desobedeceu seu pai. Um filho que decidiu fazer o contrário do que seu pai estava ensinando, que o seu pai é Deus. E ele fez o contrário. E Deus, o próprio Deus, disse para Caim, porque você fez isso, Caim, você se tornará vagabundo. A palavra vagabundo significa isso: sem visão, andar em círculos, vaguear, caminhar sem rumo, sem trabalho. O vagabundear é resultado diretamente da desobediência da lei de Deus e do derramamento de sangue do inocente, que foi o derramamento de sangue do seu irmão inocente, justo, Abel. Então, irmãos, o que eu estou tentando mostrar é que existem coisas que podem estar aí na nossa casa, na nossa família, que são resultados de atitudes como essa, de desobediência direta a uma ordem de Deus. E aí nós achamos que o que está dando errado é porque o diabo está nos perseguindo. Pode ser, mas pode ser que não. Então, precisamos pedir realmente que Deus nos ajude a discernir qual é o padrão que está dentro da nossa família, a fim de que a gente estabeleça as mudanças necessárias. A falsa profecia vai trazer uma falsa imagem. Eu lembro que eu e a Márcia, a gente foi num seminário lá com um psicólogo chamado David Stupp, lembra, amor? E ele falou assim: eu trabalhei muito duro para manter a imagem idealizada do meu pai. Irmãos, eu sempre tive uma imagem idealizada do meu próprio pai. O meu pai não é perfeito. Pai, se o senhor estiver me ouvindo, é brincadeira, o senhor é perfeito. O meu pai não é perfeito. Ele cometeu erros, ele cometeu falhas. Mas eu sempre fui assim: você pode falar de quem você quiser, mas você não pode falar nada do meu. Não se atreva a falar nada da minha. A única pessoa que pode falar mal da minha família sou eu. Ninguém mais. A gente não é assim? Mas essa imagem idealizada que a gente cria do pai pode nos tornar cegos para ver algumas coisas que talvez precisassem mudar. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Porque se a gente ficar com a imagem idealizada, daí não tem defeito. É perfeito. E se é perfeito, então não precisa mudar nada. Dá para repetir o padrão certinho. Mas muito provavelmente isso não seja verdade. Existem áreas que nunca mostrou, nunca confessou, que são racionalizadas de geração em geração, não dando voz à dor. Sabemos explicar o que houve, mas isso resolve? Explicar muda tudo? Os nossos caminhos serão diferentes, serão restaurados, porque nós explicamos o que aconteceu? Não. As coisas mudarão quando a gente parar de explicar e começar a perdoar e começar a realinhar com Deus, a mudar o que precisa ser mudado. Aí sim, as coisas vão mudar. Cegueira da religiosidade. E logo lhe caíram os olhos, o apóstolo Paulo, como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Quando Paulo restabelece o seu relacionamento com o Pai, que é Deus, ele volta a enxergar, recebe a visão do Espírito Santo. Paulo era um religioso até que o Senhor Jesus se encontra com ele. Paulo achava que estava enxergando muita coisa, mas irmãos, prestem atenção. Sem o Pai, nós somos cegos. Talvez ninguém conhecesse mais de Bíblia do que o apóstolo Paulo. Mas mesmo assim ele estava perseguindo a igreja e ele matou Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo foi um assassino. O primeiro mártir da igreja foi ele que mandou matar.
Então Cristo se encontra com ele, diz: Paulo, por que você me persegue? E Paulo ficou cego. E quando as escamas dos olhos de Paulo caem, antes das escamas caírem, ele já tem uma visão. Diz aqui, e numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Veja, quando Paulo restabeleceu a sua relação com o Pai, a sua relação com Jesus, mesmo cego, ele podia ver. Antes, com os olhos bons, ele não enxergava nada. Mas agora, mesmo cego, Paulo tem uma visão. E depois, os seus olhos são abertos. Amados irmãos, não esperemos enxergar quaisquer coisas espirituais se os nossos relacionamentos com os nossos pais não estiverem alinhados. Não espere enxergar as coisas de Deus se você não conseguir enxergar o seu próprio pai, sua mãe, e não amá-los de todo o seu coração, e não restabelecer com eles um caminho no sangue de Jesus, um caminho de perdão. Vamos para a próxima geração. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Olhos altivos. Primeiro, desconectou do pai, lembra? A primeira geração. Segunda geração, sem visão. Terceira geração, olhos altivos. O que isso significa? Gente arrogante, soberba, orgulhosa, nariz empinado, que não aprende, ela não tem coração ensinável, não aprende, tem síndrome de maturidade, apodreceu e nem percebeu, gente complicada. Terceira geração, uma geração sem missão, porque quem não tem visão, obviamente, não tem missão. Anda em círculos, não deixam legado. Geração arrogante, competitiva, que revela ter sofrido humilhações. Geração sem noção de submissão e apoio e de trabalho em equipe. Irmãos, onde é que é o primeiro lugar que a gente aprende trabalho em equipe? É na empresa? Aliás, se uma pessoa não sabe trabalhar em equipe, ainda que ela seja um gênio, a empresa contrata? Muito possivelmente, não. As empresas valorizam muito quem sabe trabalhar em equipe, mas onde é que se aprende a trabalhar em equipe de verdade? Na sua casa. Porque lá tem quem? A sua mãe e o seu chinelo. Funciona ou não funciona? Funciona. Funciona, tem até esses vídeos, né, que chinelo da mãe faz curva e coisa arada, eu acho muito legal isso aí. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada, diz o salmista. A mãe, agora, mulheres, agora é com vocês. A mãe é a preparação para o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Dela vem o treinamento para a missão. Quem ensina a visão é pai. Para onde? Mas quem ensina o como é a mãe. A figura da mãe comunica descanso e dependência do Espírito Santo. Através da mãe, aprendemos a receber e somos alimentados. Amor de mãe. Pessoas que tiveram uma mãe presente têm uma facilidade natural de estabelecer um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é nutridor. E a mãe não é nutridora? Quando você nasceu, não é? A gente tem a nossa netinha, a Maitê. E toda vez que ela vê a Camille, ela fala o quê? Papá. Ela quer papá. Porque a mãe comunica nutrição. Consolo. A criança não para de chorar. Está lá uma choração.
quando ela enxerga a mãe, o cheiro da mãe, só o cheiro, ela já... Você sabia, né, que quando uma criança nasce, até o 3º mês ela não se entende como um ser individual, ela ainda acha que ela faz parte do corpo da mãe, ela não é uma coisa só. Mãe é advogado, o Espírito Santo também. Mãe querida, existe filho feio? Não. O filho é um desastre ao quadrado, mas a mãe só enxerga virtudes. Quando ninguém nos compreende, a mãe nos compreende. O que a Bíblia diz? E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Dá para compreender o que o Espírito Santo está falando? Não. Às vezes tem coisas que os filhos estão falando que ninguém entende, mas a mãe entende. Quando a mãe cumpre bem o seu papel, ela está ensinando esse filho a ter um excelente relacionamento com o Espírito Santo, a ser cheio do Espírito Santo. E aí eu me lembro, né, nas pregações da Márcia, que ela fala a importância de nos relacionarmos com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, com Deus Trino. Porque nós não podemos, se nós conversarmos só com Deus Pai e esquecemos de Jesus, não está completo, tem que falar com Deus Pai. Mas temos que orar também a Jesus Cristo, Deus Filho, mas também pedimos direção, iluminação, inteligência, sabedoria, discernimento para o Espírito Santo. Observe suas orações. Elas são dirigidas às 3 pessoas da Santíssima Trindade. Então, quem recebeu esse amor de mãe não tem dificuldade de relacionar com o Espírito Santo. Quando estamos desacreditados, a mãe continua investindo. A cobertura espiritual de uma mãe presente produz sensibilidade e abertura para receber os dons e desfrutar as manifestações do Espírito Santo. Rejeitar, veja, quando você tem uma rejeição com a sua figura paterna, você vai ter muita dificuldade de se relacionar com Deus Pai. Quando você tem um problema com a sua mãe, você vai ter uma dificuldade de se relacionar, possivelmente, com o Espírito Santo. Agora uma foto linda. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Você já pegou no colo uma criança desmamada? Acabou de mamar? Ela está assim, parece que está no céu. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você resolver o que precisa resolver, você vai ter esse sono de novo. Você já teve esse sono quando você era criança, de deitar nos braços da sua mãe e dormir, como se não tivesse mais nada para fazer, aquilo ali. Quanta gente hoje com insônia, quanta gente hoje com angústia, com ansiedade, com insegurança, com medo, com tantas situações que não estão resolvidas, que te roubam o sono, que te tira a paz. Mas se você orar, Espírito Santo, me ensina. Como eu faço? Espírito Santo, me ilumina. Espírito Santo, me dê sabedoria. Espírito Santo, me dê inteligência. Espírito Santo, obrigado pela sua intercessão. Espírito Santo, ajuda a usar os dons para eu glorificar o nome de Jesus. Espírito Santo, agora eu vou me deitar, me dê em nome de Jesus uma boa noite de sono, como o salmista falou, como uma criança desmamada. Eu preciso dormir, eu preciso renovar minhas forças hoje, porque amanhã tem luta, amanhã tem guerra, amanhã tem adversidade, mas amanhã eu vou acordar inteiro, renovado, porque eu vou ter o sono dos justos, porque o Espírito Santo está me abençoando. O seu sono é importante. O seu sono é muito importante.
mas um bom sono vem de um bom relacionamento também com o Espírito Santo. E mais uma foto, não vou precisar ler o texto, é o mesmo, mas olha isso. Chega a dar uma inveja desse sono aqui. E por fim, irmãos, há uma geração cujos dentes são como espadas e cujos queixais, essa é a quarta geração, são como facas para devorarem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Aqui temos uma geração rebelde, que não tem visão e que não tem missão. Amaldiçoam na frente e pelas costas, sem misericórdia, duras e críticas. Elas não entendem que a morte anda pelas palavras. São pessoas que machucam sem dó. A ausência paterna e materna traz ligações inseguras. O que acontece quando um dos pais morre ou vai embora? Quando estão emocionalmente indisponíveis, sobrecarregados, distantes e frios? A herança vai dizer que o adulto vai se tornar autossuficiente. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que fala assim: eu faço, eu posso, eu consigo, deixa comigo, está tudo dentro de mim, eu sou a resposta, eu dou um jeito. Você não sabe? Eu instalo um drive em você. Você não sabe? Eu coloco um código dentro de você. Porque eu sei, porque eu posso, porque eu consigo. Esse é o pior tipo de gente que tem. Chegam a chamar pessoas, homens de Deus, de crianças, de bebês, homens como Salomão, sábios. É gente de uma arrogância, de uma altivez que estoura todas as medidas. A autossuficiência entra em conflito com a necessidade de conexão, e o comportamento de esquiva vence. Pessoas como essas, elas se relacionam num comportamento de esquiva. Você já assistiu aquele filme Matrix? E desvia de todas, nada pega. Só confia em si mesmo. Foi o que teve que fazer desde o início. Felicidade para essas pessoas é estar conectado ao computador, ao seu trabalho ou algum objeto inanimado que não faz exigências. E tem mais que eu não coloquei aqui. Pessoas desta geração, elas são hedonistas, elas são ególatras, o egocentrismo e a egolatria estão presentes na vida delas, elas se acham deuses. A mentira: se não posso confiar nos meus pais, não posso confiar no Senhor. Isso é mentira. Os nossos pais podem errar, mas porque os nossos pais erraram, a gente não confiar em Deus é um erro enorme, porque a Bíblia diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Eu quero orar junto com você. Gostaria que você ficasse em pé para a gente fazer essa oração juntos. Eu sei que ali ficou pequenininho, mas eu vou ler para você repetir, pode ser? Ou quem consegue ler? Sério? Puxa vida, acho que o problema sou eu. Então vamos juntos. Se você por acaso não está tendo alguma dificuldade de ler, pode deixar o seu lugar e vir mais aqui para frente, corredora, ou qualquer lugar que você consiga ler, tá bom? E a gente vai repetir juntos. Fique bem à vontade, está em casa. Vamos juntos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, chegamos a Ti com as mãos vazias e o coração aberto. Não temos nada a oferecer, senão nosso amor e gratidão. Em Ti o nosso coração encontra paz, descanso e consolação. Tu és a nossa fonte de força, vida e poder e alegria. Não deixe a minha casa desolada, Senhor.
mas que ela habite no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Eis que a minha casa é bendita e frutífera. Eu já te vejo nela, Senhor, e digo: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Restaura a minha visão, Senhor. Eu perdoo os meus pais e peço perdão. Cura-me das feridas que me cegaram, a saber, a rejeição, tentativas de aborto, abandono, palavras de maldição, mágoas, perdas. Perdoamos os nossos pais e pedimos perdão pelas nossas ofensas. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, que todas as escamas sejam removidas dos meus olhos e eles sejam iluminados com a tua palavra. As trevas tornem-se luz perante mim, para que eu possa cumprir a minha missão na terra. A minha missão está restaurada pelo poder do sangue de Jesus, que me purifica de todo pecado. Avançarei, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, eu não olho para as circunstâncias, mas decido me alegrar no Senhor e exaltar no Deus da minha salvação. Senhor Jesus, converte agora o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Cria pontes sobre os abismos e junta a minha casa. Eu sei que uma casa unida prevalece sobre todas as adversidades da vida. Eu amo a minha família e cancelo todo decreto de morte e destruição sobre a minha casa. Vem, Senhor Jesus, abençoa, fortalece, encoraja e usa-nos poderosamente contra as trevas e toda a força do mal. Já vencemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, é isso. A minha oração é que esta série de mensagens faça a mudança que precisa acontecer dentro da sua casa, na sua família, que ela aconteça. Gostaria muito de frisar que não é o dia 13 que vai resolver. Ah, pastor, então eu já entendi. Se eu vier lá no dia 13 participar da cerimônia, tudo vai ser resolvido. Não, não é isso. O dia 13 é o dia de celebrarmos o que você já está fazendo e o que você vai continuar fazendo em favor da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus amigos e de todas as pessoas com que você se relaciona. Então, que Deus te ajude e que você possa ser uma geração chamada não como essas aqui, sem pai, sem visão, sem missão, rebelde. Não, não. Nós somos a geração bendita do Senhor. Nós somos a geração abençoada por Deus. E nós somos a geração que vai fazer as mudanças que Deus quer. E certamente nossa casa e família irão manifestar o reino de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Amém.